Vamos iniciar nossa aula com uma revisão para a prova diagnóstica. Os conteúdos que serão abordados nessa aula serão grandezas escalares e vetoriais, notação vetorial com operações entre vetores, conceitos de partícula referencial, trajetória e posição, velocidade média, movimento retilíneo uniforme, aceleração média e movimento retilíneo uniforme variado. As grandezas, elas são medidas. Então, grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido. E eu coloquei como exemplo essa balança representando a massa. Nós temos as grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são definidas por um número, uma unidade de medida. Então, nós temos a massa, a distância, o tempo, são exemplos de grandezas escalares. Enquanto que grandezas vetoriais são definidas por um modo, uma direção, um sentido. Um exemplo que nós temos aí força, deslocamento, velocidade, são exemplos de grandezas vetoriais que representam direção, módulo, sentido. Aí nós temos a representação de um vetor, no caso o vetor A, onde ele apresenta um módulo de 4 centímetros, ou seja, sua medida é de 4 centímetros, a direção está em ordem vertical, então o vetor ele pode ter uma direção vertical, uma direção horizontal, e o sentido, no caso, para o norte, ou para cima, dependendo de como você preferir descrever. A soma de vetores. Então, se vocês observarem, nós temos o vetor A e o vetor B. E ele colocou no exemplo: considere que os módulos dos vetores A e B valem respectivamente 5 e 4. Calcule o vetor resultante. Então, se nós estamos realizando a soma dos vetores, vocês vão observar que esses vetores estão no mesmo sentido, na mesma direção. Então, nós realizamos a soma desses vetores. 5 mais 4, que equivale ao vetor resultante, 9. Na subtração de vetores, esses vetores estão em direções contrárias, em sentidos contrários. Então, nesse caso, o vetor A e B, nós vamos realizar a subtração porque eles estão em direções contrárias. Então, 5 menos 4 equivale ao vetor resultante de 1. Vamos agora utilizar o teorema de Pitágoras com esses vetores. Por quê? Esses vetores eles estão formando um ângulo de 90 graus. Então, sempre que vier no exercício vetores em que formam um ângulo de 90 graus, vocês vão utilizar o teorema de Pitágoras para a resolução. Então, considere que os módulos dos vetores A e B valem respectivamente 4 e 3. Calcule o vetor resultante. Então, nós temos aí o vetor A, que equivale a 4, 4 ao quadrado, que equivale a 16. E o vetor B, que tem o valor de 3, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 equivale a 25. Então, o quadrado do nosso vetor resultante, R ao quadrado, nós vamos utilizar ele em forma de raiz. Então, a raiz de 25 equivale a 5. Então, chegamos ao resultado do valor resultante ao vetor resultante de 5. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Então, esse móvel ele vai ter o início e o fim. Então, é importante que vocês entendam que esse caminho ele vai ter um marco zero da observação. Então, toda a trajetória ela vai depender do referencial adotado, ok? Ou seja, da observação. Eu estou dentro do avião, observando esse movimento, ou estou observando esse movimento do lado de fora. Então, toda essa observação vai estar associada à trajetória do móvel. Posição. A posição é a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Representaremos a posição usando a letra X. Então, se vocês observarem nesse exemplo que eu coloquei, nós temos a posição inicial de 10 km e a posição final de 35 km. Então, nós temos aí
essa posição inicial e a posição final desse móvel. Deslocamento. Então, o deslocamento é a variação da posição do móvel. Então, esse móvel ele sofreu um deslocamento. Então, ele partiu de um deslocamento de uma posição inicial, chegou a uma posição final. Qual será essa variação de posição? Como nós trabalhamos com variação, nós vamos trabalhar com a subtração. Δx vai ser igual a x, que é a posição inicial do móvel, posição final do móvel de 35, menos a posição inicial desse móvel, que é de 10. 35 menos 10, nós chegamos a variação de 25 quilômetros. Então, esse foi o deslocamento do móvel. Ele saiu em 10 quilômetros, chegou em 35. Qual é a variação? 35 menos 10, 25 quilômetros. É chamado de referencial o corpo em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. Então, foi aquilo que nós vimos anteriormente. Então, vai depender da posição do observador, se o móvel está em movimento em relação a quem está observando, quem será o referencial, então, quem está observando aquele móvel. É importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Então, observem que o homem que está do lado de fora, ele está observando o ônibus em movimento. Então, o corpo pode, num determinado instante, estar em repouso. Então, ele está em repouso, porém, ele está observando o móvel em movimento. Então, em relação a certo referencial e em movimento em relação a outro referencial. Então, o referencial vai depender desse momento de observação. A velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel. Então, observem que eu coloquei aí Δx, porque nós temos a posição inicial do móvel e a posição final, ou seja, ele saiu em 10 quilômetros, chegou em 35. Qual é essa variação? Em um intervalo de tempo. Então, vai ser essa razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Vamos observar um exemplo. Uma partícula se desloca 2 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Então, primeiro eu quero que vocês observem que ele quer a velocidade média em metros por segundo. Se vocês observarem, o deslocamento está em quilômetros, então vamos transformar em metros. Então, 1 quilômetro são 1.000 metros, então 2 quilômetros são 2.000 metros. Velocidade média vai ser igual à variação de deslocamento dividido por variação de tempo. No caso, 2.000 metros dividido por 10, que equivale a 200 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade média no caso. Movimento retilíneo uniforme. Então, quando nós vamos trabalhar o movimento retilíneo uniforme? Então, o corpo ele realiza o movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade é constante e diferente de zero. Então, se vocês observarem, nós vamos trabalhar com essa função horária, que vai ser dado por posição final, que vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, essa é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Vamos para um exemplo. 2 automóveis A e B, de dimensões desprezíveis, movem-se em movimento uniforme com velocidades A 25 metros por segundo e B 15 metros por segundo, no mesmo sentido. No instante T igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Então, observem que nós temos aí 100 metros. Os carros ocupam essa posição e ele quer que você determine depois de quanto tempo A alcança B. Então, vamos observar a variação, no caso aí, foi de 25 menos 15, que é a posição que chegou a 10 metros por segundo.
Como o deslocamento equivale a 100 metros, nós vamos ter velocidade média de 10 igual a 100 dividido por ΔT. Logo, nós vamos ter que 100 dividido por 10, porque, se vocês observarem, ΔT está multiplicando 10, então, passa dividindo. Nós temos aí o valor de 10 segundos. Tipos de movimento retilíneo uniforme. Então, nós estudamos que existe o movimento progressivo, que é aquele em que o sentido, o deslocamento da orientação da trajetória, então é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Então, essa variação aumenta no decorrer do tempo e a velocidade, ela vai ser maior que zero. Então, essa é a característica do movimento progressivo. Já o movimento retrógrado, o que é que ocorre? É aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário, o próprio nome já diz. Então, nós temos que a variação de posição diminui no decorrer do tempo, então, com o passar do tempo, o deslocamento diminui e a velocidade, o valor da velocidade é menor que zero, ou seja, essa velocidade tem um valor negativo. Aceleração escalar média. A aceleração escalar média é uma grandeza física que mede a variação da velocidade em relação ao intervalo de tempo, e a unidade utilizada é metros por segundo quadrado. A fórmula que nós vamos utilizar vai ser a aceleração. Nós temos aí variação de velocidade sobre a variação de tempo. Observem que eu coloquei a legenda: velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. E a aceleração média, que é dada por metros por segundo quadrado. Vamos para um exemplo. Um menino chuta a bola e esta alcança a velocidade de 20 metros por segundo em 2 segundos. Determine a aceleração da bola. Então, a aceleração vai ser essa variação de deslocamento dividido por variação de tempo. 20 dividido por 2 equivale a 10 metros por segundo quadrado. Movimento uniforme variado. É um movimento em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. Então, quando essa velocidade escalar for variável e a aceleração for constante e não nula, nós temos um movimento uniformemente variado. As funções horárias associadas a esse movimento, nós temos a equação horária da velocidade, onde nós temos velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a equação horária da velocidade. E nós temos a equação horária da posição, que vai permitir determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo. Então, nós temos posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 multiplicado por aceleração multiplicado por tempo ao quadrado. Vamos observar o exemplo? Então, ele deu a equação e quer que você identifique nessa equação onde se encontra a posição inicial e onde podemos encontrar a velocidade inicial. Então, se vocês lembrarem na fórmula, ela está descrita utilizando posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Vamos fazer a leitura. Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação: x igual a 32 menos 15 vezes t mais 4 vezes t ao quadrado. Observem que está associada também à equação de segundo grau. Determine a posição inicial e a velocidade inicial. Então, se vocês observarem, na nossa equação, eu coloquei a equação aí acima, nós temos x igual a x inicial, ou seja, posição é igual a posição inicial.
Letra A, ele quer a posição inicial, no caso aí é dada como 32 metros, foi dado na questão. E ele também quer saber a velocidade. Na questão foi dada, foi de menos 15. Então, mostrou esse movimento aí de forma negativa, ok? Então, apenas ele quis que você organizasse e encontrasse os valores na fórmula que já foi dada. Bons estudos, então vocês vão utilizar essas lâminas para estudar esses slides e essa próxima semana, vocês vão estudar, utilizem materiais variados, internet e se orientem para